Hoje então a gente vai falar sobre as principais causas de disfunção erétil, tá bom? Vou listar 6 causas para vocês. E a quinta causa eu acho que vai surpreender muita gente, viu? Vamos lá? Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal É Moralmente Feliz. Então hoje eu vou dar continuidade ao tema sobre disfunção sexual. E como eu já havia comentado num vídeo sobre as principais coisas que você precisa saber sobre a disfunção erétil, hoje eu vou destrinchar um pouco mais sobre a disfunção erétil, tá bom? É um tema muito frequente e tal, então eu resolvi falar porque é uma coisa muito importante para a vida dos homens e vida de casais, etc., como um todo. Lembrando que qualquer homem, inclusive gays, etc., qualquer homem que tenha um pênis, obviamente, pode passar por um momento que tenha uma dificuldade de ereção, que brocha na relação, etc. É normal isso acontecer uma vez ou outra na vida de qualquer homem. Porém, se isso se torna muito frequente, causa problemas para você, causa ansiedade, está causando dificuldade com seu parceiro ou parceira, e você também, isso está correndo muito frequente, estima-se em torno de 50% das vezes você não consegue ter a ereção, ou ela ocorre e não ocorre de maneira satisfatória, ou você ocorre, mas fica indo e voltando, você não consegue ter nem atingir o orgasmo às vezes. Então isso já pode ser considerado um problema, então aí você tem que procurar ajuda. E só reforçando aqui um parênteses, que também a disfunção erétil é dividida em orgânica e psicogênica, ou às vezes mista, ou seja, às vezes é só problema psicológico, não tem nenhuma doença ali de base envolvida, ou às vezes tem realmente uma causa orgânica envolvida. Estima-se que a psicogênica gira em torno de 20 a 10% das causas, e o restante, 80%, seriam de causas orgânicas, mas pode estar concomitantemente associada às duas, né? Porque às vezes, por exemplo, eu não tô conseguindo ter a ereção por conta de uma doença, um diabetes, e aí eu acabo tendo problemas psicológicos por conta disso, acabo se sentindo pressionado, tendo ansiedade, então aí vira um efeito rebote, sabe? Um ciclo aí meio vicioso, e aí só um profissional mesmo para saber diferenciar, indicar o melhor tratamento para você. Então aqui vamos na causa número 1, que seriam as doenças vasculares. Antes de falar sobre as causas vasculares, eu gostaria de explicar uma coisa. Eu já expliquei aqui nesse vídeo sobre como funciona o sexo, mas para quem está chegando agora ou ainda não sabe, o mecanismo da ereção ele ocorre quando ele está murcho, por exemplo, ele está não ereto, flácido, e aí ocorre engurgitamento de sangue no pênis, um aumento do fluxo sanguíneo no pênis e ele fica ereto, como enche de sangue aqui e não tem muito esvaziamento desse sangue, há uma diminuição da drenagem desse sangue, então esse sangue fica acumulado aqui nos corpos cavernosos. É isso que faz a ereção, lógico, basicamente é isso. Mas há um estímulo nervoso que chega para dar esse comando para o pênis, para os vasos sanguíneos aqui do pênis, ele fica ereto. Então precisa de um estímulo nervoso, precisa sentir o desejo, a libido, lá, o tesão, o toque, a sensação. Isso manda mensagem para o cérebro manda mensagem aqui para os nervos do pênis e tal, e o pênis manda o estímulo aqui para os vasos sanguíneos e o pênis fica ereto. Isso basicamente é o mecanismo da ereção, tá? Então, qualquer doença que cause problemas nos vasos sanguíneos, problema de irrigação, pode causar disfunção erétil. E aqui entram desde as doenças mais comuns, crônicas, que todo mundo conhece, porque elas, de uma certa forma, elas ocasionam esse processo de lesão nos vasos, diminuição do fluxo sanguíneo. Então, por exemplo, diabetes ocasiona isso, hipertensão, obesidade, sedentarismo, excesso de colesterol alto no sangue, excesso de lipídios alto. Isso vai formando placas no sangue de um modo geral e isso fica de uma forma sistêmica e acomete os vasos do pênis. Então, acomete o fluxo sanguíneo para a região do pênis. Então, por isso que o diabetes é uma das principais causas, tá bom? E, claro, o tabagismo. Parênteses aqui. Pessoas que já tiveram priapismo por conta de, sei lá, usou bastante uma cocaína, por exemplo, ou pessoas que têm doença falciforme, pode ter priapismo recorrente e isso de longo prazo pode causar problemas na vascularização. Então, ocasionar disfunção erétil. Então, por isso tem que ficar muito atento quanto a isso, tá bom? Então, tabagismo, cocaína pode causar sérios problemas, principalmente disfunção erétil, tá? Vamos à causa número 2. Quais outra causa importante de disfunção erétil, no caso? Seriam os problemas neurológicos. Por quê? Para que a ereção ocorra, precisa ter um estímulo nervoso. E se esse estímulo não chega lá no pênis por algum motivo, ou porque tem alguma lesão ali nesses nervos, etc., vai ocorrer a disfunção erétil. Uma das principais causas, de novo aqui envolvida, é a neuropatia decorrente do diabetes, neuropatia diabética. Ela acomete pequenos nervos também, então ela pode acometer esses nervos da região peniana e levar à disfunção erétil também por mecanismos nervosos. Então a diabetes é uma causa muito importante, seja por meio de lesão de pequenos vasos, afetando pequenos vasos, ou também afetando os nervos periféricos que levam o estímulo para o pênis. Além disso, outras causas menos frequentes, mas também podem ocorrer, esclerose múltipla, AVC, e também uma coisa interessante.
Pressão prolongada ali na região sacral, aqui nessa região mais embaixo, bem no fim da coluna e na região genital, como ocorre, por exemplo, em ciclistas que andam muito tempo em cima de uma bicicleta ou pessoas que andam muito a cavalo, pode ter uma disfunção erétil aí temporária por conta desse mecanismo de pressão, porque pressiona muito os nervos da região e acaba não chegando um estímulo suficiente para a ereção do pênis. Mas isso é uma coisa bem pouco frequente, obviamente, mas pode ocorrer, então tem que ficar atento. Vamos à causa número 3, mais frequente aí de disfunção erétil, seriam problemas hormonais. Aqui envolve desde problemas na tireoide, seja ele o hipo ou hipertireoidismo, tá bom? Disfunções tireoidianas de modo geral. Hipogonadismo, o que é isso? A diminuição da testosterona. Não que necessariamente ela causa disfunção erétil, porque a testosterona, os níveis de testosterona estão relacionados com a libido, com o desejo, com o tesão. Então, por exemplo, homens que tenham baixa testosterona vai começar a sentir a falta de desejo, entre outras coisas. Mas não necessariamente a disfunção erétil, só que ela pode estar relacionada ali, interligada e ocasionando um problema, porque às vezes não tem a falta de desejo, também isso acaba gerando excesso de preocupação e aí acaba não gerando uma ereção. Então é um mecanismo aí que vão um estimulando o outro e acaba ocasionando uma disfunção erétil. Também problemas na hipófise, estimulando prolactina, que aumenta as mamas, etc. E acaba não ocorrendo a ereção também. Além disso, o síndrome de Cushing, que é aquele excesso de cortisol, que deixa manchas vermelhas na barriga, no tronco, etc. Rosto mais gordo, pressão alta, isso pode também levar à disfunção erétil. Então é muito importante ainda ficar sempre atento, tá bom? E aí, gente, estão gostando do vídeo? Espero que sim, hein? O que vocês acharam da make? Ficou legal? Gostei do brinco, do colar. Causa número 4, medicamentos. Então aqui entra principalmente psicofármacos, antidepressivos, podem levar à disfunção erétil. Então, seja eles os mais comuns aí que a gente vê, então por isso que é importante ficar atento com depressão. Tanto a depressão pode ser causa, como também os medicamentos que as pessoas usam para tratar a depressão. Você vê que aí a depressão é uma coisa que a gente tem que ficar bastante atento. Além disso, medicamentos usados para pressão alta e etc. Diuréticos principalmente, eles afetam bastante a disfunção sexual de um modo geral, seja diminuindo a libido ou seja diminuindo a ereção. Uma outra coisa também que eu já comentei nos vídeos sobre hormonização, pessoas que fazem uso de antiandrógenos, que às vezes pode ser um dos objetivos, né, diminuir as ereções, etc. Mas isso com certeza vai levar à diminuição da ereção. Então pessoas que estão fazendo aí, homens, né, que estão tomando antiandrógenos para ficar mais feminino, etc. Então tem que tomar cuidado porque diminuir a ereção pode levar à disfunção erétil. Agora sobre a quinta causa, seria a doença de Peyronie. O que é isso? Seria pequeno tecido fibrótico formado aqui na região do pênis que vai acometer o corpo cavernoso e com isso não vai conseguir ter a ereção corretamente. Lógico, isso tem vários graus, não é uma coisa muito frequente, mas pode ocorrer. E geralmente são pênis que ficam mais curvos, tá? Ela vai correr uma fibrose aqui e vai fazendo com que o pênis fique mais curvo, vai aumentando a curvatura do pênis. Então, às vezes, eu tenho um pênis aí mais curvo e tal, é normal ter um pouquinho de curvatura mais para um lado ou mais para o outro, só que o excesso de curvatura, prejudicando inclusive a ereção. A relação sexual pode ser uma ereção muito dolorosa, que forma um pequeno tecido fibrótico, como vocês podem ver aqui na imagem, tá bom? Então forma esse tecido, a pessoa não consegue ter ereção ou tem uma ereção muito dolorosa. E aí pode ser inclusive necessário fazer mais exames, até usar alguma prótese peniana e etc, tá bom? Mas só em casos extremos. É uma doença um pouco desconhecida, de causa desconhecida, tá bom? Mas estima-se que às vezes possa ocorrer por conta de traumas que já ocorreram na região, seja por conta de traumas na relação sexual, tal, algum problema, e aí ocasionou essa fibrose aqui no pênis, tá? Então por isso que é uma causa importante aí quando tem uma cobertura em excesso do pênis. Então sempre vamos procurar ajuda, tudo tem um porquê, tudo tem uma solução, então vamos procurar ajuda. Bom, e a sexta e última causa aqui do meu vídeo sobre disfunção erétil, mas não menos importante, são as causas psicológicas, que aqui entraria inclusive a disfunção erétil psicogênica. Então a primeira coisa aqui que a gente poderia mencionar como sendo uma causa psicológica é o estresse, seja problemas pessoais, problemas financeiros, problemas conjugais, problema com o parceiro ou parceira, etc, discussões, isso acaba interferindo na disfunção erétil, obviamente. Ansiedade, às vezes a pessoa broxou uma vez e aí tá com medo e tal, e aí acaba ficando ansioso, gerando aquela ansiedade de desempenho que a gente chama. Então, às vezes teve uma vez só que aí acha que vai ter de novo e acaba virando um ciclo aí vicioso e a pessoa fica sempre tendo
ansiedade e não consegue ter a ereção. Sentimento de culpa, às vezes acha que não é o suficiente, que não tem uma performance boa, e etc. Fica uma cobrança ali entre parceiro e parceira, etc. E a depressão, obviamente, é uma coisa muito mais comum do que a gente imagina. Lembrando que depressão não é só aquela pessoa triste chorando em casa, não é isso. São pessoas que trabalham, têm vidas satisfatórias aí, aparentemente satisfatórias, mas que por dentro está muito fadigada, muito cansada, muito estressada, muito sentimentos aí de fadiga, de falta de motivação, tal. Isso interfere na relação sexual. Sexo é a vitalidade, então depressão ela acaba sendo uma das principais causas aí, tanto de falta de libido, como eu já falei nesse vídeo aqui, tanto, por exemplo, na disfunção erétil. Então, por isso que é muito importante pesquisar sobre isso, conversar com seu parceiro, tal, com seu médico, etc. Às vezes a mulher, por exemplo, tem vaginismo, que é uma dor na relação sexual, uma dispareunia, e acaba tendo contrações da vagina e acaba nem conseguindo ter a penetração de fato, de tão dolorido que fica, porque tem umas contrações involuntárias da vagina. Então, assim, isso acaba gerando reflexo tanto na mulher quanto no homem. E isso acaba gerando até na ereção. Então ele acha que já não tem mais como conseguir ereção, etc. Mas na verdade tem que resolver um problema do casal. E, obviamente, o papel do terapeuta, psicólogo ou até psiquiatra, sexólogo, etc. é muito importante aqui, tá bom? Uma coisa curiosa que eu acabei não comentando, na disfunção erétil psicogênica, decorrente de causas principalmente psicológicas, um dos exames que às vezes o médico, o urologista pode utilizar para fazer o diagnóstico, olha, é só psicogênica ou não, tem alguma causa, uma doença orgânica junto, seria aquele teste, o exame, monitoramento da tumescência peniana noturna. Que seria isso? Qualquer homem saudável, eu inclusive, tem durante as fases do sono, principalmente a fase do sono REM, ereções normais, ereções noturnas normais, porque é uma fase do corpo que está de relaxamento, então ocorre essa ereção peniana. Se você, por exemplo, tem uma doença que está causando a disfunção erétil, durante a noite você também não vai ter essa ereção, porque é uma coisa orgânica, é um problema vascular que não está chegando o sangue, então nem noturno você vai ter essa ereção. Agora, se for uma causa psicológica, por exemplo, é só com uma parceira, é só situacional, é só no momento e tal, durante a noite, quando você está na fase do sono, né, tem um ciclo de sono e vigília, você está no sono, você não tem essas coisas comportamentais agindo no seu cérebro. Então, se for só uma coisa psicológica, durante a noite você vai ter a ereção normal. Isso que é o grande pulo aí, a grande sacada. Então, assim, se a sua disfunção erétil é decorrente só de problemas psicológicos, estresse, ansiedade, depressão, etc., durante a noite você vai ter essa ereção normal, porque todo homem saudável tem. E só não vai conseguir ter a ereção, no caso, durante uma relação sexual, com alguma parceira, etc. Agora, se você realmente tem um problema orgânico, um diabetes causando isso, alguma lesão, algum nervo ali da região, nem durante o sono você vai ter essa ereção. Então, isso é feito, esse monitoramento da ereção peniana por meio de equipamento lá que colocam no pênis, e aí está esse diagnóstico diferencial aí, se é psicológica só ou se tem alguma outra doença de base associada a essa disfunção erétil. Então isso é importante, ou seja, é importante procurar ajuda, ver com seu médico e tal, qual o melhor exame para fazer. Bom, gente, então é isso, tá? Hoje eu falei sobre as principais causas de disfunção erétil. Espero que tenha ajudado alguém, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenham gostado, não deixe de curtir, se inscrever no meu canal, tá bom? E compartilhar esse vídeo, tá bom? Muito obrigado e até os próximos.